Vamos continuar comigo nesse devocional de 150 dias. Hoje nós iremos ler o Salmo de capítulo número 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais. Nolos têm contado. Não os encobriremos nos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e suas maravilhas fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer os filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascem se levantassem e a contrassem a seus filhos, para que se pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se nas suas obras das maravilhas que fizera vir, maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou e em uma nuvem a toda noite como um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber, como os grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas com rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo da solidão. E tentaram a Deus os seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que te feriu penha, as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Puderam também dar-nos pão, ou preparar carne para seu povo. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivestes mandado as altas nuvens, e a tivesse aberto as portas do céu, e fizeste chover sobre eles o maná para comerem, e eles tivessem dado o trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, lhes mandou comida em abundância. Fez soprar o vento do oriente dos céus e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram. Bem, pois lhe satisfez o desejo, não reabriaram o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias de vaidade, e os seus anos da angústia, pondo-los à morte. Então o procuraram e voltaram de madrugada. Buscavam a Deus e lembraram-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo ao seu redor. Todavia lisonjeavam com a boca, com uma língua que mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele. Nem foram fiéis ao seu concerto, mas ele, que é misericordioso, perdoou a iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passava e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram os santos de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem de dia em que os livrou do adversário. Como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E eles lhe mandou enxames de mosca, que os consumiu, e rãs que os destruíram. Deu também o purgão, a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas como saraiva, e os seus
sicomoros como pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos e aos seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males o ardor da sua ira, furor e indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles da morte, nem a vida deles à pestilância. E feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez como que seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos e conduziu até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e as expulsou as nações de diante deles, dividindo as suas terras, lhas deu-a por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram-se atrás, e portaram e aleivosamente como seus pais. Viram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos despertaram, e o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecerá como a sua morada entre os homens. E deu-lhe a força ao cativeiro e a glória, a mão do inimigo. E entregou seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu fogo, e as donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como um no sono, como um valente que o vinho excitasse, e tiveriu os seus adversários que fugiram, e pô-los em pé, em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que lhe amava, e edificou teu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas, após as ovelhas pejadas, e o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel a sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém?